pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gi Souza e você está na Amo Academia de Moda Online. Amo figurinos e companhia. Então hoje a gente está indo para a terceira aula do mini curso gratuito e online básico de corte e costura. Então a primeira aula foi você aprendendo a passar a linha na máquina, a segunda aula foi você exercitando alguns exercícios com a máquina, a velocidade e algumas direções de costura, né? A curva, a reta. E hoje eu trouxe aqui os materiais básicos que a gente usa para o corte e costura, né? Então, hoje eu trouxe aqui os materiais de corte que você vai precisar, né? Então, uma tesoura para o corte de tecido, uma tesoura para papel, né? Nunca cortem o tecido com a tesoura de papel e vice-versa. O papel na tesoura de tecido. Essa aqui tem até um lembrete aqui que ninguém pode pegar essa tesoura, porque realmente ela perde o corte, né? Aqui é uma tesourinha de arremate, que é bom você deixar ao lado da máquina, porque é a hora que você termina a costura, para você cortar o fio. E essa aqui é para bordados, ou então para arremate também, né? Que você pode estar usando. Então, aqui, o posicionamento, você sempre vai posicionar com... Tem essas duas partes. Aqui você coloca o dedão e aqui nessa parte você vai encaixar os outros 4 dedos, né? Ou então segurar assim também. O importante é que ela tem essa base aqui, olha, que ela já vai para ser apoiada na mesa, né? Porque você tem que cortar o tecido não assim, né? Você apoia a tesoura e vai cortando o tecido. Apoiou aquela parte reta e corta assim, certo? Justamente para não criar rebarbinhas nem nada no tecido, né? Então, essa aqui a gente vai utilizar para cortar papel para os nossos moldes, né? Então, nunca misture mesmo, separa. Se precisar, faça assim como eu, ó. Coloque até uma vermelha, né? Principalmente para as pessoas da casa não utilizarem. Aqui, essa aqui você deixa ao lado da máquina, né? Se a sua tiver uma sua máquina tiver uma caixinha, geralmente tem para guardar pequenos acessórios que a gente usa na hora que tá costurando e não tem que se ficar levantando nem nada, né? Aí aqui, ó, então, por exemplo, você terminou, o que é muito importante para acabamento, né? Você terminou a sua costura, corta a linha do início e do final já, porque depois, inevitavelmente, você acaba esquecendo e aí é mais trabalho também, né? Mais trabalhoso, você tem que lembrar que tem que tirar as linhas que sobraram e não é legal entregar um trabalho com linha sobrando. Essa aqui, né, que eu chamo de cegonhinha, né, ela tem essa ponta aqui bem fininha, né, e ela serve justamente para, por exemplo, quando você tem que utilizar esse bordado aqui, olha, que é o tule, né, o tule bordado. Então, ele tem, acho que dá para ver, né, que tem um tule, tem esse enfeitezinho, né? Então, você vai cortar o tule em volta. Isso você não consegue fazer com essa dificilmente por causa do entorno, muito menos, né, com a de papel e não dá, né? Porque você precisa realmente cortar bem rente ao desenho desse bordado aqui, né? Vou deixar um pedacinho sem pra... Então, aqui, ó, eu tirei o pedacinho do tule que tava sobrando e tirei toda essa parte aqui. Então, aí, acho que dá pra ver, né, a diferença. Então, com essa tesourinha, você consegue realmente fazer
as entradinhas onde fica mais difícil. E quando você finaliza com essa tesourinha aqui, você pode fazer esses bordados no colã, por exemplo, que aí você vai ter tirado todo o tule em volta e para poder fazer o bordado, que não fica legal com o tule, né, aparecendo. É justamente para destacar. Esse aqui foi um colã com o bordado, com o tule bordado, sem o tule, certo? Que a gente tirou com essa tesourinha aqui. Não tem... Então, agora eu vou mostrar para vocês os marcadores, né? Os materiais que a gente usa para marcar o papel, marcar o tecido, né? Então, aqui você pode utilizar um lápis mesmo. Eu gosto daquela lapiseira bem fininha, né? Que você pode, é a zero, que você pode utilizar para fazer os moldes, né? Para fazer a marcação. Quanto mais fino o risco for no molde, melhor o resultado da peça. Por incrível que pareça, parece que não vai fazer diferença, mas acaba fazendo se você pensar na peça como um todo. Aumenta um pouquinho de um lado, aumenta um pouquinho do outro, aumenta um pouquinho em cima, aumenta um pouquinho embaixo, e você já não tem mais uma peça tão bem feita assim, né? Esse aqui, olha, eu tenho o lápis, eu tenho essa caneta, eu tenho essa outra caneta dourada, essa é vermelha, essa é dourada, essa é branca, é tudo giz líquido, né? Essa é caneta mesmo, mas ela sai, a tinta dela ela sai, você tirando com água, né? Tem esses dois, né? O giz, tem essa aqui, caneta também, né? Que é branca. Tem esse outro marcador que ele tem um pozinho aqui, né? Um pozinho de giz. E ele, eu não sei se dá pra ver. Eu gosto dele, porque ele fixa aqui, olha. A hora que você tá passando, ele roda e o giz ele vai descendo. Você dá uma batidinha assim pro giz descer e ele desce. E eu gosto muito desse aqui, olha. Ele parece realmente um sabonetezinho e é a orientação, a sugestão que eu vou te dar quando você tiver sem, né? Sem nada, principalmente a gente que tá começando. Pega os sabonetinhos, né? Sabonetes mesmo de banho, de lavar as mãos. Você pega quando ele precisa, olha só, olha a espessura dele. Quando ele estiver bem fininho assim, olha, vai guardando, né? E ele é excelente, ele é tão bom quanto esse aqui. Esse aqui, essa cerinha é uma dos meus preferidos, né? É que não é tão bom quanto o lápis, porque o lápis você consegue, né, na hora de manusear, é melhor o lápis, né? E ele realmente ele fica com a marcação mais fina, né? É que dependendo do tecido, esse aqui, meninas, é um marcador que ele desliza em qualquer tipo de tecido. Eu gosto muito dele. Esse aqui, olha, né, que eles são similares, você encontra algumas versões, né, e todos têm várias cores, certo? Todos têm várias cores. E esse aqui, ó, por exemplo, ele tem essa escovinha, então se você errar o tracejado, o traço, você vem com ele e apaga. Então, eu vou mostrar todos eles para vocês, ó. Esse aqui, ó, o risco dele, acho que vocês nem estão vendo. Aqui dá para ver, mas aqui, ó, eu fiz esse risco aqui nele, tá? Com a caneta vermelha. Olha. E agora eu vou pegar outro tecido para mostrar para vocês o dourado, né? Você pode usar isso aqui em tecidos mais pesados. Eu só vou orientar vocês que vocês testem antes num pedaço de tecido, porque ela espalha um pouquinho. Então, você precisa fazer o líquido dela descer, né? Porque é giz líquido. Aqui, olha. É essa marca aqui. Então,
Você fazendo com ela inclinada, né? Ó, ela desliza bem também, ó. Certo? Agora eu vou usar o branco. Essa aqui, ela realmente, ela desce bastante giz. Então, segue a mesma orientação, tá? Testa primeiro para poder descer todo. Olha, ela fica uma gotinha aqui, né? Então, desce primeiro antes de fazer todo o risco. Tá vendo? Olha, e um é mais grosso que o outro. Aqui, ó. Tá? E depois isso aqui sai. Temos esse giz aqui de alfaiate. Esse tem várias cores. Você encontra o vermelho, o branco, o azul, o amarelo, vários. Agora, esse aqui que eu comentei com vocês. Não sei se dá pra ver. Tá certo? Então, esses são os materiais de marcações. Pessoal, aqui você tem que atentar a comprar giz também, né? As canetas de qualidade, para evitar que manche seu tecido, né? A grande vantagem é que você geralmente vai fazer a marcação no tecido, né? Seja com essa caneta ou esse lápis aqui, você vai fazer a marcação, ela vai bem aonde você vai cortar o tecido. Então, a tesoura acaba tirando essa marcação. Mas se acontecer de manchar, você vai tirando com água, ok? E se atente aí com a qualidade, faça os testes dos produtos, tá bom? E agora os tipos de alfinetes, né, que a gente utiliza para fazer a marcação nas roupas, eles são esses aqui, né, os três que a gente acaba usando mais, né. Então, esse é o alfinetezinho, que ele tem essa pontinha arredondada na frente, bem pequenininha, né, que é para fazer a marcação tanto no papel quanto no tecido, né. Ele tem a pontinha bem fininha, né, esse aqui é ideal para fazer essa marcação. Quando ele estiver já entortando, essa ponta dele vai gastando, você se desfaça, porque ele realmente acaba desfiando o tecido. E tem esses aqui que eu gosto muito para fazer a mulagem, porque você tem que movimentar muito, né? E fica para manusear, ele fica mais complicado esse aqui, né? Então, tem vários formatos, vários tamanhos, né? O coraçãozinho e a bolinha na parte de cima aqui. E esse aqui eu uso para quando eu vou fazer prova de roupa, para não machucar a bailarina, né? Porque se eu colocar esse aqui, ou esse, ou mesmo esse aqui, ele acaba escapando. Então, o alfinete de segurança, ele é o ideal para, se uma roupa tiver sem o colchete, sem o zíper, sem o botão, a gente, né, que ainda quando vai fazer a prova de roupa, a gente usa os alfinetes de segurança para fazer os ajustes finais na bailarina. E a fita métrica, né, para a gente tirar as medidas, né, essa aqui é a que a gente geralmente fica com ela em volta do pescoço, né? É bacana porque você vê aqui, de um lado ela marca o 150 e do outro lado ela marca 1, né? E na outra ponta a mesma coisa. Então, se ali quando tá com as mãos muito ocupadas e precisa medir alguma coisa rápido, então tanto faz a ponta que você pega, né? Uma sugestão é você manter sempre a mesma, utilizar a mesma fita métrica para fazer a marcação no molde e fazer a marcação no tecido depois, para não dar diferença, né? E sempre mantenha ela enroladinha assim, porque esse material que ela é feito, ela acaba entortando um pouquinho. Então, você deixa sempre ela assim, ok? Então, a gente vai falar agora sobre as linhas. Essa aqui, olha, são o retrós de poliéster, né? Algumas pessoas
utilizam a linha de algodão, mas não tem problema você usar essa linha de poliéster para o tecido de algodão também. Por quê? Porque os tecidos de algodão, você inevitavelmente você vai precisar molhar eles antes por causa do encolhimento, né? Então, aí o que que aconteceria? A linha não acompanharia o movimento do tecido. Então, aqui a poliéster é muito mais fácil de você usar, tem várias cores lindíssimas, né? Que você sempre vai estar podendo usar. E aí, quando você for fazer, que é muita costura, você vai utilizar o cone, né? Mas para quem tá começando, 1, 2 retrós no máximo, né? Você utiliza o retrós mesmo, não tem necessidade de ainda tá comprando cone, né? E aqui, esse cone eu acabo usando até na overlock, depois eu vou explicar por que para vocês, tá bom? Como a gente ainda não chegou na overlock, tem essas duas maneiras, então, de você comprar, ou o retroço ou o cone. Quanto à linha metálica, o conselho, a sugestão que eu dou, essa aqui é uma linha metálica prata, ó, e essa aqui é a dourada, né? Eu sugiro que você faça, se for fazer algum você vai fazer algum enfeite, alguma customização na roupa, usar, se for pequeno principalmente, fazer a costura à mão mesmo, sabe? Mas se você quiser usar, tudo bem, não tem problema, mas você usa não usa só na linha, não usa na bobina, ok? Usa só pra linha de cima, não passe ela, porque ela acaba enrolando muito, ela dá uma dorzinha de cabeça. A outra linha que eu utilizo, mas esse aqui é mais quando realmente eu quero esconder a costura, que é a linha invisível. A linha invisível, ela parece uma linhazinha de anzol mesmo, né? Eu acho que nem dá pra ver, porque realmente ela é invisível, né? Deixa eu pegar aqui um tecido. Então, ela não aparece. Por exemplo, eu quero fazer esse tipo de bordado aqui, posso costurar com a linha da cor do bordado? Posso, mas nesse caso aqui, por exemplo, eu acabei usando a linha invisível, né? Acho que acaba ficando um trabalho mais limpo. Mas principalmente em dia de apresentação de festival, eu acabo usando essa linha aqui, porque tem uma riqueza de cores, né? Uma riqueza de tecidos. Então, para não ficar levando uma de cada cor, um retrós de cada cor ali invisível, ela acaba ajudando bem. Claro que, né, seus figurinos eles vão estar bem, mas não adianta, festival acaba descosturando alguma coisa, tendo que pregar um botão, ou então costurar, dar uma costuradinha no zíper. Então, a linha invisível, ela é melhor. Ela é meio chatinha, assim, para trabalhar, ela não corre tão bem quanto a linha de poliéster, né, para manusear. Mas, para facilitar realmente o trabalho, é melhor ter uma dessa aqui, principalmente se você for dançar ou ajudar as suas colegas bailarinas, né? Levar um kitzinho de costura no festival é sempre bom. Em relação à linha de overlock, quando eu for ensinar vocês a passar a linha na máquina, aí eu mostro para vocês, tá bom? Aqui, ó, uma outra linha que eu trouxe para vocês é a linha de pesponto. É a mesma orientação em relação à linha metálica, tá? Evita pôr na bobina, né, na parte de baixo da máquina e deixa só no retrós mesmo para utilizá-la, tá? Porque ela também, ela é mais grossa, ela acaba arrebentando mais fácil, você tem que fazer com muito cuidado. Você pode usar, se for fazer algum acabamentozinho, algum pontinho de enfeite, você pode usar de poliéster também, que funciona bem, tá bom? Aqui, ó, outros materiais, é esse aqui que a gente usa para desmanchar a costura e ele ajuda a abrir a casinha de botão. E o outro material é essa almofadinha, né, para os alfinetes. Essa aqui você pode utilizar no pulso, quando você estiver costurando na máquina, ou então quando estiver fazendo o ajuste em alguma bailarina. E aqui, esse aqui, olha, eu improvisei, eu fiz
coloquei esse elástico e depois eu vou mostrar para vocês, eu deixo ele na máquina. Então, fica até mais fácil do que a própria mão, porque se eu tô costurando aqui, eu só tiro ou coloco, eu mostro para vocês depois a forma que eu amarrei. É a criatividade, né, meninas? Então, esses são alguns outros dos materiais que a gente acaba usando para complementar aí a nossa lista de materiais. E essa almofadinha aqui você mesma pode fazer, tá? Se tiver algodão, então tecido sobrando em casa, você pode montar uma dessa aqui para você. Bom, pessoal, como eu tinha esquecido, né, da linha de papéis ponto, lembrei também da linha de lastex, né, que você usa e você vai usar apenas aqui na bobina, na parte de cima você vai usar o retrós. Então, o lastex, ele é muito bom para fazer os franzidos nas roupas. E então você coloca somente na bobina e em cima usa uma linha com a cor que você tá usando. Vai usar o preto, usa em cima a linha preta também, tá? E essa linha, né, esse elástico, né, porque é um elastiquinho, tem de todas as cores também, tem branco, tem vermelho, tem roxo, pink, então tem uma variedade razoável aí de cores. E outros materiais aí que você vai acabar usando seria a curva, né, francesa e uma régua, né? Inicialmente, agora que você está começando, todos esses materiais que eu comprei, você não precisa comprar os mais caros, né? Existem valores aí bem acessíveis e todos esses materiais que eu mostrei para você, de repente você pode estar fazendo a sua almofadinha para os alfinetes, né? Vamos fazendo aos poucos, né? Mas vai valer a pena. E uma coisa que eu queria falar para vocês também, o presente que eu dei, o molde, né, do colã regata infantil, eu mando alguns outros materiais. E essa régua, essa curvinha aqui francesa, né? Ela tá lá também. Então eu mandei para você, junto com o colã regata infantil, o molde, né? O molde do colã regata infantil, do tamanho 4 ao 14. E eu mandei isso aqui também. Então o que você vai fazer? Você vai imprimir e vai colar, né, numa cartolina, um EVA, algum material por baixo mais grosso, porque aqui ele até né, um material mais grossinho, mas se você vai acabar imprimindo, né, na sua casa no papel, então ele vai ficar muito molinho e vai acabar estragando. Então coloca uma cartolina embaixo, pronto, você tem sua régua e esses dois modelinhos de régua aqui para te ajudar nos tecidos que a gente precisa fazer alguma curvatura, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, tá? Deixa nos comentários abaixo, que assim a gente acaba ajudando mais pessoas ainda. E eu gostaria muito de agradecer a vocês. Então, não perca as próximas aulas que acontecem às segundas, quartas e sextas do mini curso básico, gratuito e online de corte e costura. Obrigado. Boas produções, boas vendas, boas alegrias, boas criações, boas costuras. Até a próxima!